Canal Sião, Salmos e Orações. A declaração feita no livro de Abacuque, repetida por 3 vezes no Novo Testamento, é: o justo viverá da sua fé. Tudo aquilo que eu e você vamos experimentar em Deus depende da nossa fé. Aliás, Hebreus 11:6 diz: ora, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas nessa mesma declaração ele diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Tiago, no capítulo 1, nós também lemos a partir do verso 5, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele diz: peça porém com fé, não duvidando. Ele diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele termina dizendo: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, onde não há fé, não se recebe de Deus. A fé é essencial, não apenas para a salvação, mas para tudo aquilo que acompanha, para todo o relacionamento com Deus. Tudo aquilo que eu e você vamos experimentar depende da fé. Não apenas o nosso destino eterno, quando falamos da plenitude da salvação, mas no Evangelho de João nós também lemos: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque as pessoas confundem confissão de fé com confissão positiva. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que se você confessa a fé que você tem, não são meramente as suas palavras que mudam realidades. São suas palavras carregadas de fé. E você não crê porque você quer. Você só pode crer em cima daquilo que Deus falou. Porque Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outro dia uma pessoa falou para mim, né, se tudo é possível que creio, eu creio que eu posso voar, eu consigo? Falei: não, a menos que Deus te diga. Como não há uma promessa bíblica falando para você voar, você vai precisar de uma palavra específica. Se Ele te der, faz que nem Filipe, que Atos capítulo 8 nos mostra, foi um dos primeiros a voar de Jesus Airlines. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e se achou em outra cidade. Eu não sei como foi a parada. Com certeza foi um negócio doido. Não sei nem como ele aterrissou lá, se com o cabelo para trás do vento, se foi teletransportado. Mas, a menos que você tenha uma palavra de Deus, você não decide acreditar. A fé ela é inspirada e provocada pelo que Deus fala. Portanto, quando estamos falando de declarar a palavra, aquilo que Deus falou e encher o nosso coração de fé passa a ser verbalizado. Isso é diferente do que até ímpios falam sobre mera confissão positiva. Pode ficar sentado no sofá da sua sala o resto da vida dizendo: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. E provavelmente você não vai ver muita diferença. Porque a confissão positiva ela tem mais o poder de te iludir do que mudar a circunstância. A confissão positiva é parecido com uma ilustração que eu vi uma vez alguém dar e eu achei muito, tanto engraçada quanto, né, esclarecedora. Ele diz: confissão positiva é a mesma coisa que você botar um Ray-Ban verde numa vaca lá no sertão do árido, não é nem do semiárido, do Nordeste. Quando você botar aquela lente verde, ela vai olhar para o capim seco e vai enxergá-lo verde. Mas a hora que botar a boca lá, continua seco. Porque não importa se você está olhando para aquilo como verde, né? A sua visão não tem o poder de mudar aquela realidade. A fé tem uma natureza completamente diferente. Ela não precisa daquele Ray-Ban. Ela olha para o capim seco e diz: está seco ao olho natural, mas Deus falou algo diferente. E ela tem o poder de vivificar, de mudar aquela situação, de reverdecer o capim que secou por uma intervenção sobrenatural. São coisas distintas. Mas alguns às vezes estão numa neura que você não pode nem brincar. Está quebrado, está amarrado essas palavras, cancelo agora. Eu olho para uns crentes, tem aquele segmento de uma religião chamada xiita e tem o crente que é o chato. Assim, você não pode nem se divertir. Aí outro dia falou: está cancelado essas palavras. Eu falei: meu amigo, a Bíblia diz que é quando o coração crê e a boca fala o que crê, que isso tem o poder de provocar mudança. Agora, se você não crê no que fala, seja brincando ou tentando fingir que crê, não vai funcionar. Não é a palavra pela palavra, é o transbordar da fé. Agora deixa eu dizer uma coisa: a dúvida no que Deus falou, normalmente, é a fé contra o que Deus falou. Então até quando a dúvida em relação à promessa de Deus é verbalizada, na verdade você está expressando a convicção do contrário do que Deus falou. Mas quando verbalizamos o que cremos, isso tem uma química diferenciada e pode ser, com certeza, algo benéfico ou não. Eu lembro que na época, aos 15 anos, eu não sei porquê, mas apareceu
uma verruga num dos meus dedos, na base do dedo, próximo da mão, o indicador. E eu lembro que eu tinha mania de ficar mordendo aquele canto, do mesmo jeito que fazia com a unha, e depois mordia as unhas. Alguém tentou me dar uma explicação, que eu não sei se é fisiológica, né, que de alguma forma eu ranquei alguma coisa da verruga mãe, fui plantando verrugas cílios, mas me apareceram 10 verrugas, uma na ponta de cada um dos dedos. E eu lembro quando eu li isso, eu pensei, preciso arrumar algum monte. E de repente eu olhei para aquilo e falei, vou começar desse montinho. Meu coração estava incendiado, gente. Não era apenas vou tentar praticar. Eu sentia que a palavra estava produzindo alguma coisa em mim. Eu sentia que Deus estava, né, quase dizendo que nem o narrador, vai que é tua. E diante daquele estímulo, eu lembro que eu olhei para aquela verruga e falei, dou conta de crer nisso. E eu lembro que eu falei, eu te amaldiçoo como Jesus fez com a figueira. Eu te ordeno secar. Eu te mando, e aí eu pensei, para que mar? Pode escolher o mar, mas vai sair daqui. Eu dei uma palavra de ordem com toda a convicção do meu coração. E simplesmente deitei e dormi. No dia seguinte, por hábito, fui morder a verruga, não achava, olhei, não tinha mais a verruga na mão, não tinha mais nenhuma dos dedos. E não importava o que alguém tentasse me dizer, te ensinar errado. Eu falei, mas funcionou desde os 15 anos, está funcionando até hoje. E sabe, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar. E hoje eu olho para trás e eu digo, Deus está me dizendo, não importa o tamanho do problema, se parece grande, se parece pequeno, eu e você podemos crer. E por meio da fé podemos ver resultados. Agora, o que eu e você precisamos compreender é que a fé falada materializa as realidades espirituais. E Abraão decidiu ser imitador de Deus. Não só crer no Deus que faz isso. O que Deus olha para ele e diz, estou mudando o seu nome. Para nós no português não parece ter sido uma mudança significativa. Ah, pastor, era Abrão, mudou para Abraão. Porque para nós aumenta só um A. No hebraico aumenta um H antes do A. E muda completamente o fonema. É por isso que em outras línguas, como no inglês, né, não se fala Abraão, 2A, fala Abraham. Essa pronúncia, esse fonema mudou completamente o significado do nome. E Deus estava dizendo, você é pai de multidões. O camarada ainda não tem nenhum filho. Deus diz, a partir de hoje, seu nome é pai de multidões. Deus está chamando o que não é, como se já fosse. Mas Deus diz, eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero que você embarque nessa comigo. Estou mudando o seu nome. Você imagina o cara chegando em casa, com 100 anos de idade, olhando para a mulher que está casada há tanto tempo, já praticamente frustrada, porque ela chega a rir quando o anjo fala que teria o filho em 1 ano. E o velhinho chega e diz, a partir de hoje você me chama de pai de multidões. Eu fico tentando imaginar a linguagem corporal de Sara. Fico tentando imaginar os servos da casa, fico tentando imaginar os amigos e os vizinhos. Ninguém mais me chama pelo nome antes. Eu sou pai de multidão. Tá bom, pai de multidão, que não tem filho. Mas a Bíblia diz que ele creu. Ele sintoniza com Deus. Ele muda a sua declaração. E a Bíblia diz, ele creu no Deus que vivifica os mortos. Não era apenas mudar o estado do seu corpo. É o Deus para o qual não existe nada, absolutamente nada, irreversível. E ele diz, e eu vou fazer do jeito que Deus faz. Eu vou chamar o que não é, como se já fosse. Porque se a fé é a convicção de que algo ainda não se materializou aos olhos terrenos, mas é uma realidade do plano espiritual, nós precisamos entender que a fé é uma espécie de portal entre os dois mundos. Entre as duas dimensões. Há um reino natural, há um reino espiritual. Eu vou falar melhor sobre isso outro domingo. Mas nós precisamos entender que a fé tem a capacidade de trazer. Por isso que eu estou falando. Não é apenas declarar o que você quer acreditar. A sua fé precisa vir de algo que Deus falou. Quem muda realidades é Deus. E nós cedemos a nossa fé e a nossa confissão para que elas cooperem com o Deus que muda realidades. Com o Deus que vivifica os mortos. Quem vivifica os mortos não é a sua confissão. É Deus. Mas a sua fé naquilo que Ele fala, a sua declaração, a sua confissão tem o poder de permitir que as mudanças que Deus viabiliza se manifestem. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que Ele não pode mentir, Ele não pode negar-se a si mesmo. Cristo diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Na oração de João 17, Ele diz, a tua palavra é a verdade. Então, a minha e a sua fé se apoia no quê? Na palavra de Deus, que é digna de confiança. Porque a fé se apoia não só na palavra.
Quando nos apoiamos na palavra, nós estamos dizendo, nós apoiamos a fé no seu caráter imutável, na sua incapacidade de mentir. Quando Pedro diz, sobre a tua palavra lançarei as redes, ele está dizendo, toda atitude de fé é baseada no compromisso que o Senhor fez. É por isso que Josué e Caleb dizem, e daí que tem gigante, e daí que o cenário está caótico, quem foi favorecido é a gente, a palavra de Deus está conosco, a palavra de Deus nos foi dada. Mas se nós não aprendemos a falar de acordo com ela, as circunstâncias não vão mudar. Muitos de nós temos feito declarações o tempo todo, que às vezes nós não percebemos, são espontâneas, mas elas externam a fé errada ou a falta de fé que nós temos. E só uma forma de mudar isso. Não é meramente mudar o discurso, é mudar o depósito. E você temos que nos encher da palavra, o alimento da fé. E você temos que nos encher de tal forma. Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. E encher não é apenas o momento onde você lê. A Bíblia diz sobre meditar na palavra dia e noite. Tem um momento pós-leitura, onde você vai ter a continuidade daquilo. Você começa a processar, você começa a mastigar aquelas verdades. E à medida que eu e você enchemos o coração, automaticamente, você não precisa esforçar a dizer. Você começa a alinhar aquilo que você fala com aquilo que Deus falou. E quando você está alinhando porque Deus falou e crendo no que Deus falou, aí sim, essas palavras começam a cooperar com o que Deus falou, no sentido de mudar realidades. Quem está entendendo, diga amém. Se você foi abençoado por essa palavra, por gentileza, inscreva-se em nosso canal, clique no gostei, ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos, porque assim você estará contribuindo para que o nosso canal continue espalhando a palavra de Deus para abençoar cada vez mais pessoas. E para você que quer se aprofundar na palavra de Deus, confira na descrição do vídeo a indicação de conteúdo para a sua edificação espiritual. Agradecemos a sua presença aqui e esperamos que tenha te ajudado de alguma forma. Que Deus te abençoe.